Olá pessoal, sexta-feira, dia 19 de agosto, a gente está terminando a semana e tivemos mais uma semana de valorização para o nosso Ibovespa. A gente está completando aí a 10ª semana de valorização para o nosso índice. A gente começou esse movimento lá em meados de junho e a gente já tem aí praticamente 10 mil pontos de valorização para o nosso mercado. A gente fechou com um patamar superior àquele patamar que a gente já tinha observado no mês de abril do ano passado, e a gente tem como próximo objetivo a região lá dos 63.200 pontos alcançados no mês de setembro de 2014. Pessoal, o nosso canal ele não é especializado em colocar gráficos, mas hoje a gente vai pedir licença aí a vocês para comentar algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente está observando essa movimentação ascendente no nosso Ibovespa. Isso também está acontecendo em relação ao quê? Ao fluxo estrangeiro. Toda essa movimentação de alta que a gente está vendo aí no nosso mercado, do início do ano de 2016, eles estão uma participação muito forte compradora no nosso mercado. Hoje, pessoal, a gente fechou o pregão com uma leve queda de 0,11 e olha o fluxo, pessoal. Eles fecharam aí com compras no mercado à vista e também para o Ibovespa futuro. Se alguém teve a oportunidade de dar uma olhada no nosso giro, vocês vão perceber que no nosso giro o nosso índice estava caindo 0,45. Eles estavam com uma ponta vendedora de 5 milhões no mercado à vista e uma ponta compradora já no Ibovespa futuro de pouco mais de 80 milhões de reais. Quer dizer, nesse final do pregão a gente saiu de 0,45 para 0,11, a gente subiu aí 0,3 e dessa posição negativa de 5 milhões para 70 positivo. E nessa posição positiva de 80 para 210. Vai me dizer que isso não influenciou nessa recuperação dos nossos preços. Por isso que a gente comenta aqui no nosso canal que é muito importante a gente ficar de olho no fluxo estrangeiro. Vamos dar uma olhada aqui nesses contratos do Ibovespa para vocês poderem perceber como é que foi a pressão deles. Aqui, pessoal. Não precisa falar muita coisa. A gente inclusive tinha comentado no pregão de ontem que eles fizeram uma mínima em base diária para o fluxo do Ibovespa futuro. Só que hoje, pessoal, o que eles fizeram? Eles mudaram a direção. A gente simplesmente tem que andar conforme o fluxo de quem manda no nosso mercado. Nosso mercado já tinha caído aí 500 pontos em relação ao fechamento de ontem e eles já estavam com uma ponta compradora de 30 milhões. Continuaram assim até o final do pregão de hoje. No dólar é que eles viraram a mão a partir de 2 horas da tarde. Eles começaram com uma ponta vendedora, bem coerente com essa compra aqui que eles estavam no Ibovespa futuro, só que a partir de 2 horas da tarde eles viraram a mão para a ponta compradora e ficaram assim até o final do pregão. E a moeda americana, que estava aí praticamente com esse movimento bem lateralizado depois da queda, intensificou o movimento de queda aí na parte final do pregão de hoje. Eles ficaram aí com cerca de 23 pontos de projeção de prejuízo aqui em relação ao preço médio, que deu um pouco mais de 2 milhões e meio de reais. No Ibovespa futuro eles tiveram aqui uma projeção de lucro de 300 pontos, que deu aí 1 milhão de reais de projeção de lucro. Dando uma olhadinha lá na evolução dos contratos em base diária, a posição do dólar a gente viu hoje mais um dia comprador, já estão acumulando 140 milhões. O interessante, pessoal, a gente começou a fazer aqui uma correção, vamos ver se essa correção ela para nesse nível de preços aqui em 3.203 que a gente fez no dia 15, para justamente a gente continuar movimentando essa escadinha positiva, justamente porque o fluxo por parte deles está positivo. Mas olha que interessante, pessoal. Lembra que no contrato Q do índice futuro eles estavam com uma posição compradora bem forte? E também estavam nessa posição compradora no dólar? Então é o seguinte, se eles continuarem com essa ponta compradora para o Ibovespa futuro, provavelmente aquela ponta compradora do dólar vai ser uma proteção em relação a essa movimentação de compras para o nosso Ibovespa futuro. Olha como é que é dinâmico. Ontem a gente chegou a comentar com vocês que eles estavam batendo pico de venda em 350 milhões. Somente no pregão de hoje, recompraram 60% desse movimento. Então vamos ficar atento em relação a essa movimentação forte por parte deles, que a gente observou que causou a valorização dos preços. Em base de fechamento a gente fechou aí com 100 pontos de valorização em relação ao Ibovespa futuro. Pessoal, dando uma olhadinha aqui nos nossos ativos em base diária, a gente já tinha percebido através do nosso giro que eles estavam como carro-chefe de compra em Croton. Eles aumentaram essa posição cerca de 10 milhões e o ativo que estava caindo aí cerca de 0,7 terminou com uma desvalorização menor de 0,35 no pregão de hoje. Só que os ativos que eles estavam atuando como carro-chefe de vendas, que eram as ações da BB Seguridade, eles ficaram praticamente com o mesmo patamar de vendas, eles não chegaram a acrescentar praticamente nada, só que o ativo que estava caindo cerca de 1,7% no nosso giro
terminou o pregão de hoje com uma desvalorização de 0,8 no nosso mercado. Bom, vamos agilizar aqui para a gente poder fazer também o nosso acompanhamento semanal. Os ativos que eles atuaram hoje na ponta compradora tiveram uma variação média positiva de 1,45 e na ponta vendedora variação média positiva de 1,55. Tiveram aqui uma projeção de lucro de praticamente aí 1,5 milhão. Casa bem próximo dessa variação também negativa que eles tiveram no mercado futuro, muito em função do dólar. Então eles ficaram praticamente 0 a 0, já que essa movimentação do mercado de opções foi bem pequena, eles ficaram praticamente 0 a 0 no nosso mercado no pregão de hoje. Comentando já das opções, a gente percebeu que no caso de Petrobras eles intensificaram o movimento de vendas nas opções e no caso de Vale eles inverteram a mão de venda para compra justamente nessa movimentação de causa aqui, que eles estavam no nosso giro com uma ponta vendedora aí de quase 600 mil reais. Dando uma olhadinha lá no nosso quadro, a gente percebe aqui que no caso de Petrobras eles perderam dinheiro para as opções que eles atuaram na compra, só que ganharam dinheiro aqui nas opções que eles atuaram na ponta vendedora e ficaram praticamente aí no 0 a 0. No caso de Vale não, pessoal, eles perderam nas duas pontas, tanto nas opções que eles atuaram na ponta compradora, como também nas opções que eles atuaram na ponta vendedora. Vamos falar agora lá do nosso giro de fluxo em base semanal? Pessoal, olha que interessante. Nosso índice teve uma valorização essa semana de 1,37. O Ibovespa Futuro, já o contrato novo, de 1,5. O dólar comercial fechou valorizado em 0,63, fechou cotado a 3,20 a semana, e o dólar futuro com 0,19 de alta, fechou cotado aí a 3.218,5. O fluxo, pessoal, por parte das corretoras estrangeiras, dá uma olhada. Ficou bem positivo para o nosso mercado à vista, que são os ativos do Ibovespa. Ficou negativo para o Ibovespa Futuro, lembrando que esse negativo aqui chegou a ser bem maior, não fosse essas compras por parte deles no montante de 210 milhões de reais, só que esse net aqui ficou o quê? Positivo para o nosso mercado, e a movimentação deles do dólar, que a gente está sempre observando, mais uma semana de compras por parte deles. Dando uma olhada aqui nos ativos, pessoal, Ambev, mais uma semana compradora por parte deles no nosso mercado. Ambev teve uma movimentação de cerca de 280 milhões de reais de ponta compradora na semana passada. Inclusive o ativo teve uma valorização maior do que 3% aí no nosso mercado. E novamente Ambev como carro-chefe de compra por parte deles no nosso mercado. A gente tem também o setor bancário. A gente tem aqui como segundo melhor volume comprador as ações de Bradesco. E Bradesco, eles também tiveram uma ponta compradora na semana passada em cerca de 150 milhões de reais. E na semana passada o ativo quase não andou. Teve uma valorização, se não me engano, de 0,10. E nessa semana a gente já teve uma valorização maior, quase 0,9, e também outra paulada, no bom sentido, de ponta compradora aí por parte do fluxo estrangeiro. E para a gente fechar o segmento bancário, a gente teve aí as ações do Banco do Brasil, mais uma semana compradora por parte deles. Na semana passada o ativo tinha subido quase 7%. E eles compraram um pouco mais de 120 milhões. Essa semana o ativo subiu aí quase 2,5 e mais 50 milhões de ponta positiva por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Então, a gente comentando Ambev, Bradesco, Banco do Brasil e, no caso, Itaú, no caso aqui Itaú, a gente vai chegar a comentar agora, Itaú, outro ativo que teve uma ponta compradora na semana passada em mais de 180 milhões e o ativo já tinha subido 2%, essa semana renovou essa movimentação de alta, 1,9, e mais uma semana compradora por parte deles. Então, se a gente comentar esses ativos do setor bancário mais Ambev, pessoal, a gente tem aí quase 30% de peso do nosso volume em relação aos ativos que fazem parte do Ibovespa. Comentando também sobre o Petrobras e Vale, a gente teve aí mais uma semana compradora no caso de Vale. Por que a gente comenta que é mais uma semana compradora? Porque na semana passada, o que eles tinham feito? Eles tinham feito vendas na Vale ordinária, inclusive o ativo teve uma desvalorização aí maior do que 5% no nosso mercado. Eles chegaram a ter um volume vendedor de quase 30 milhões de reais, e no caso da Vale preferencial, na semana passada eles tiveram um ambiente comprador de pouco mais de 40 milhões de reais, e o ativo, em vez de cair 5 com essa ponta vendedora de Vale 3, chegou a cair menos, chegou a cair cerca de 1,10 aí no nosso mercado.
Lembra que a gente estava comentando que sempre vale, eles estavam fazendo um movimento comprador, vendedor, compra uma semana e realiza na outra, compra uma semana e realiza na outra. Nesse caso, dessa semana, eles fizeram essa ponta compradora nos dois ativos, inclusive no caso aqui de Vale 3, que tinha sofrido mais na semana passada com essa queda expressiva de 5%, eles atuaram aí na movimentação compradora no ativo e as duas empresas aí, os dois ativos com valorização expressiva no nosso mercado. Também para as ações da Petrobras, eles tiveram aí uma folga na movimentação vendedora de Petrobras preferencial. Lembra que a gente estava sempre comentando que eles compraram Petrobras ordinária e venderam o Petrobras preferencial? Na semana passada, inclusive, fizeram esse movimento, né? Eles chegaram a vender da preferencial mais de 100 milhões e compraram da ordinária 50 milhões no nosso mercado. Então, essa semana a gente percebeu aí mais uma vez que a ação ordinária está sendo a queridinha por parte deles. Eles fizeram uma movimentação compradora de pouco mais de 60 milhões e o ativo teve uma valorização expressiva aí no nosso mercado. Inclusive, a valorização foi maior do que a ação preferencial. A ação preferencial terminou a semana com um pouco mais de 6% de valorização, e só que também ambiente comprador por parte deles. Eles chegaram a terminar aqui com um pouco mais de 13 milhões de reais na semana na Petrobras preferencial. Só que não entrou aqui no nosso controle porque a gente só trata aqui das 15 empresas de maior volume comprador e vendedor no nosso mercado. Bom, falando dessas empresas na ponta compradora, vamos aqui para essas empresas na ponta vendedora. Ultrapar tem se mostrado inversamente proporcional ao movimento desse fluxo por parte das corretoras estrangeiras, porque o ativo se valorizou 2,5% e teve um volume vendedor por parte deles. E na semana passada também, pessoal, eles venderam as ações de Ultrapar, chegaram com um volume vendedor de cerca de 30 milhões de reais e na semana passada o ativo já tinha também subido cerca de 3% no nosso mercado. Então vamos ficar atento em relação a essa movimentação. Por que a gente comenta isso? Porque as ações da BVMF, a gente teve aí um movimento vendedor por parte deles. Inclusive, a gente veio comentando que inclusive na semana passada eles tinham dado um refresco, chegaram a comprar cerca de 70 milhões de reais, o ativo chegou a subir aí cerca de 1% na semana passada, só que nessa semana eles voltaram com uma movimentação vendedora e o ativo teve aí uma desvalorização bem expressiva no nosso mercado. Então vamos ficar atento. Não sei se isso é o caso de Ultrapar, mas a gente teve esse reflexo acontecendo nas ações da BVMF, e se for o caso de Ultrapar, vamos ficar atento em relação a esse movimento aqui vendedor por parte dessas corretoras estrangeiras. Em relação aqui a Itaúsa, pessoal, eles fizeram, na verdade, se a gente comentar aqui, ó, o que a gente fez aqui? A gente teve a ponta compradora por parte deles em Itaú, e Itaúsa eles atuaram na ponta vendedora nessa semana. Então, no caso aqui, foi só um refresco. Por quê? Porque na semana passada eles chegaram a atuar em Itaúsa na ponta compradora no nosso mercado em cerca de 80 milhões de reais. Então, quer dizer, dos 80 milhões de reais e Itaúsa tinha uma valorização de 0,8 na semana passada, eles venderam 30 nessa semana e o ativo ainda teve aí uma valorização de quase 2% no nosso mercado. Bom, deixa eu comentar também aqui do setor de siderurgia. No caso aqui, GGBR continua sendo, entre aspas, viu, pessoal, o patinho feio por parte deles. O ativo teve aí uma valorização aí de 13% no nosso mercado e eles tiveram essa ponta vendedora. Lembrando que eles vendem GGBR, só que eles estão com ambiente comprador em Goal. No caso Goal, essa semana eles terminaram com volume comprador de pouco mais de 10 milhões de reais e o ativo teve aí uma alta expressiva aí no nosso mercado, valorização de cerca de 25% a Goal no nosso mercado, bem mais expressivo. E no caso aqui GGBR, entre aspas, né, pessoal, eles estão puxando o freio, o ativo teve uma valorização expressiva, mas menor do que Goal no nosso mercado durante a semana. A gente já continua comentando com vocês que no setor de siderurgia, eles são favoráveis e estão nesse período comprador em CSN, Usiminas e Goal, e estão com esse carro de venda nas ações da Gerdau, ok? Bom, pessoal, pelo que eu estou lembrando aqui, realmente são os principais ativos. Se vocês tiverem algum ativo que vocês queiram que a gente comenta em relação ao fluxo das corretoras estrangeiras, podem deixar aí nos comentários que a gente vai comentar com vocês aí realmente como é que está sendo o comportamento deles no nosso mercado. Vamos ficar sempre atento, porque hoje a gente está identificando mais uma semana positiva no nosso mercado e eles com o saldo positivo de entradas no nosso mercado. O vídeo dessa semana ficou muito extenso, porque a gente falou um pouco mais também de análise gráfica e a gente poder também pegar essa análise gráfica e confrontar com o fluxo. Eu acho que é bem interessante.
E caso vocês tenham algum comentário, alguma sugestão para o nosso canal, pode deixar aí nos comentários que a gente vai procurar sempre melhorar o serviço prestado com a função principal de quê, pessoal? Botar todo mundo informado sobre a movimentação do fluxo das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado, ok? Forte abraço a todos, excelente final de semana. Quem gostou do vídeo, dê um curtir, se inscreva no nosso canal e até a próxima, pessoal. Forte abraço.